Hoje faz 6 meses da minha cirurgia refrativa usando o método LASIK e hoje eu vou contar como foi, né, todos esses meses de pós-operatório, algumas dicas, como foi a cirurgia em si, vou contar também valores e algumas dicas finais do que eu não recomendaria fazer se você está pensando em fazer a cirurgia, tanto LASIK como PRK. Antes de fazer a cirurgia, eu tinha cerca de 3 graus de miopia em cada olho. No de olho direito era um pouco mais, eu tinha 3,25 e no esquerdo era 3. E eu nunca gostei muito de usar óculos, eu uso desde que eu tinha uns 10 anos de idade, então eu fiquei por mais de 10 anos usando. E eu lembro que teve uma hora que eu comecei a usar lente de contato, porém eu comecei a usar tanto, né? Eu peguei aquela lente que era mensal, só que eu comecei a usar tanto que meu olho começou a rejeitar a lente. Então eu tive a transição do óculos para a lente e tive que voltar de novo para o óculos porque meu olho não estava acostumando com a lente. E para mim sempre foi muito ruim usar óculos porque eu gosto muito de fazer diversas atividades físicas e, por exemplo, academia, correr. Sempre que você está de óculos, sua testa começa a suar, daí escorre para os seus cílios e os cílios começam a sujar o óculos, né, a lente do óculos com a lágrima, né, com a lágrima não, com o suor. E é muito ruim você ter que ficar limpando, depois a lente embaça. Quando você vai jogar futebol, você tem que sempre, você não pode ser o goleiro, porque se bate, quebra, depois é mais de R$ 1.000 para trocar a lente, trocar a armação do óculos. Então, para mim, tem gente que gosta, para mim não era o caso, odiava ter que usar óculos. Então, quando eu completei 21 anos, eu já fui atrás de entender um pouco mais sobre os métodos de cirurgia, já fui atrás da minha oftalmologista para saber o que ela recomendava, e foi aí que eu tive a primeira consulta, e logo depois da consulta ela falou para a gente fazer um exame, que acredito que seja obrigatório antes de fazer essa cirurgia, que é o exame Pentacam, que ele basicamente vai fazer uma tomografia da sua córnea, né, ver formato e ver se está tudo em ordem para começar a fazer a cirurgia, né. Pelo que eu lembro, esse exame Pentacam, ele não é coberto pelo plano de saúde, ele foi cerca de uns 400, R$ 500, se eu não me engano. E esse foi o primeiro custo, assim, além da consulta na médica, no caso. E agora eu vou dar a primeira dica para você que está pensando em fazer esse tipo de procedimento, para você, como eu, ficar seguro e confiante de que você vai fazer uma escolha certa em fazer esse tipo de cirurgia. A dica é basicamente, se informe muito sobre o que você vai fazer e sobre o médico que você vai fazer. A oftalmologista que eu fui, né, ela já é minha médica há mais de 10, 15 anos, então foi bem tranquilo essa parte. Porém, a parte de eu me informar sobre a cirurgia, para mim, eu acredito que foi o essencial. E foi basicamente dividido em duas etapas. Olhar relatos de pessoas que já tinham feito, igual isso que eu estou fazendo agora, e se informar sobre a cirurgia em si. Então, não era ver vídeo do olho sendo operado, mas ver vídeo de oftalmologistas no YouTube, que tem um monte, que eles explicam o procedimento do que vai acontecer em cada etapa da cirurgia. Que eu vou contar um pouco mais para frente, mas que durante a cirurgia eu basicamente já sabia tudo o que estava acontecendo ali no meu olho. Então, eu ficava muito mais tranquilo e até conversava com o médico ali na hora. Eu falava, você está fazendo tal coisa? Ele, sim. E como eu não sentia dor, só fiquei conversando lá e passando tempo. Então foi bem tranquilo e recomendo muito fazer isso. Sobre a parte dos relatos, eu vi tanto relato no YouTube quanto no TikTok. E é a melhor coisa que você pode fazer. Obviamente, cada um é cada um, cada corpo é cada corpo. Não necessariamente a experiência da pessoa vai se resultar na sua. Porém, é bom ter diferentes perspectivas, diferentes histórias de como foi a deles, né, diferentes valores também. E tudo isso, no final, te dê um conforto de saber que você está fazendo a escolha certa para aquele momento da sua vida. Em toda essa minha pesquisa de relatos e de informações sobre a cirurgia, eu fiquei sabendo que tem duas principais formas de fazer a cirurgia. Uma é o método LASIK, que foi a que eu fiz, e a outra é o PRK. A diferença principal entre o LASIK e o PRK é que o PRK não vai fazer um flap no seu olho, onde o médico vai pegar um laser, cortar realmente a sua córnea e tirar e depois jogar o laser. No PRK é uma cirurgia menos agressiva, vamos dizer assim. O que ele vai fazer? Ele vai raspar a sua córnea, tacar o laser e depois esperar a sua córnea regenerar nas próximas semanas. E é por causa dessa regeneração que a recuperação do método PRK é mais lenta.
Enquanto isso, o método LASIK, ele é um pouco mais invasivo, porém, como você não desgasta, né, a sua córnea, você só faz o flap, que seria um corte, você tira ele da frente, taca o laser e volta com ele. No dia seguinte, você já está basicamente 100%, você já está conseguindo enxergar muito. Então, foi por causa dessa rápida recuperação que a minha oftalmologista nem considerou fazer PRK. Ela já falou direto LASIK e eu aceitei, que eu confiava nela e sabia que ia ser um bom trabalho. Agora o relato sobre a cirurgia em si. Eu lembro que foi numa quinta-feira, 6 horas da tarde, e você entra na salinha com outras pessoas que vão fazer a cirurgia, todo mundo já começa a se vestir, colocar a touca e tudo, e é tão rápido que em 1 hora, 5 pessoas, né, eu e mais 4, conseguimos fazer tudo. Então, entrando na sala de cirurgia, eu lembro que tinha 2 médicos e 2 enfermeiras, o que faz o procedimento ser extremamente rápido. Isso é um ponto super positivo, porque o médico não tem que ficar pegando medicamento, operando a máquina e tudo. Cada um tem a sua função bem definida, o que faz a cirurgia ser muito rápida e eficiente. Então eu lembro que eu já tomei as minhas primeiras pingadas de anestésico, e até começar a cirurgia em si, eu lembro que foram umas 4 pingadas em cada olho. E sobre o procedimento foi bem aquilo que eu já tinha visto em vídeo, que tinha estudado, né? Eu me deitei, abri o olho, eles começam a colocar aqueles 2 ganchos que faz o seu olho ficar imóvel, e eu pensava que esse gancho ia doer, porém, depois de tanta anestesia que você tomou, simplesmente não dói e também não dá vontade de piscar. Você vai ver que você perde a vontade de piscar justamente porque você não tem mais tanta autonomia do olho, porque ele está totalmente anestesiado. Eles limpam seu olho, né, com algodão, alguma coisa assim, depois vem com alguma máquina, é a parte mais chata, que ele vem, dá uma succionada no seu olho, né, para ele ficar imóvel, e daí o laser faz o flap. Essa parte foi a mais chata, porque a partir do momento que ele sugou o olho, assim, o olho tá aqui, ele meio que prendeu o olho. Eu não sei exatamente por que isso aconteceu, mas no meu relato, a partir do momento que ele prendeu, a minha visão ficou preta desse olho. Foi muito engraçado, porque eu tava com os dois olhos assim, enxergando alguma coisa, né? E a partir do momento que ele deu a sugada, esse olho aqui, não é que ele ficou preto, ele simplesmente não mandava mais imagem pro meu cérebro. Cara, uma experiência muito, muito engraçada. Mas não se preocupe, porque isso é normal. Ele pega o seu olho, daí faz o flap, e daí, quando ele solta o seu olho, eles vêm, pega meio que uma pincinha, o flap ele já está cortado, então eles colocam para o lado a sua córnea, e é engraçado que, a partir do momento que ele coloca para o lado, você está enxergando tudo. Ele coloca para o lado, fica tudo embaçado, porque acredito que seja a córnea que faz realmente a imagem não ficar embaçada, ficar nítida, não sei. Mas foi essa a minha experiência. Ele tirou o flapzinho, começou a fazer o laser. O laser foi bem rápido, demorou 10 segundos, você tem que olhar para um pontinho lá no fundo da máquina, que é bem tranquilo. E daí você começa a sentir aquele cheiro de queimado, depois fecham o flap e acabou o olho. Depois a mesma coisa vai ser feita para o outro olho. Resumindo, os 2 olhos foram no máximo uns 4 minutos juntos. Demora mais você colocar a sua roupa, colocar a touquinha, deitar na maca do que a cirurgia em si. Então foi totalmente suave de fazer e não precisa se preocupar com nada. Você não vai ficar preso por mais de 5 minutos lá. Vai dar tudo certo. Alguns comentários adicionais sobre a cirurgia. Você sente, né, que ele está mexendo no seu olho. Às vezes dá uma tremida assim na sua cara porque vai o laser, né? Só que você não sente dor. Então você sente que está mexendo, porém você não sente dor. E é engraçado que depois que fez assim no flap, né, fica meio com um buraco na sua córnea e eles começam a passar alguma coisinha lá, que foi muito engraçado porque você tá olhando assim na luz, só que você não sente, e para exemplificar a sensação, é como se eu tivesse de óculos e você tá olhando assim para a luz. É como se eles estivessem passando na lente do óculos, só que você não sente, você só vê o negócio passando. É muito engraçado. Na hora, eu não saí enxergando, depois a gente foi para uma salinha, todo mundo que operou, e ficou uns 15 minutos de olho fechado e depois foi liberado. E também, na minha experiência, eu acho que eu tive sorte também, que não ardeu, nem no mesmo dia, nem em dias seguintes. Não precisei tomar nenhum remédio para dor, embora a doutora tenha prescrito algumas medicações de dor, porém
Eu só passei os colírios mesmo e foi suave. E agora algumas recomendações do pós-operatório, que é basicamente o que o seu oftalmologista vai falar, que por favor eu te peço não negligencie o que ele for falar, que é basicamente coloque colírio, então colírio de 2 em 2 horas. Coloca no seu celular os cronômetros, né, para de 2 em 2 horas tocar e você conseguir colocar o colírio, não esquecer, porque isso vai fazer uma boa diferença no final. Também na primeira semana, no meu caso, mas dependente do tempo que o seu médico falar, durma sempre com o tampão, aquele tampão transparente que você coloca nos 2 olhos. A verdade é que foi para mim horrível de dormir com aquilo. Todos os dias que eu dormi, eu acordei mais cedo do meu despertador. Eu dormi super mal, sonhei todos os dias. Não foi uma boa experiência, mas uma semana dormindo mal não justifica você não fazer. Para depois ter tantos anos de liberdade para olhar uma visão boa. Outra recomendação é não coce o olho, pelo amor de Deus. E também não entre em água, nem de chuveiro, nem de mar, nem de piscina. Fica uma semana aí sem tomar banho direito na cabeça para cima, sem lavar o rosto. Também você já é meio porquinho, não vai dar em nada. E não coce o olho. Você não quer, na cirurgia PRK, na cirurgia LASIK, que você coce o olho e o seu flap, ele ainda não está totalmente cicatrizado. Você não quer que ele saia do lugar e depois você tem que ir correndo no oftalmologista arrumar isso. Então, deixa lá quietinho, faz o que tem que ser feito e vai dar tudo certo. Por último, complementando, não coçar o olho, não aperte o olho, sabe? Não faça nenhuma atividade, por exemplo, academia, musculação, qualquer que seja a atividade que você for fazer, que você tenha que fazer essa pressão no olho, porque também pode dar ruim no seu flap e toda a cirurgia. Agora fiquem com os relatos que eu fiz, se eu não me engano, uma semana depois da cirurgia e o outro um mês depois. Eu acabei de voltar do meu segundo retorno. O primeiro foi logo no dia seguinte. Eu operei na quinta-feira, no dia 31 de julho. E agora é dia 8. E dia 1º eu fui de novo, há uma semana atrás. Hoje, sexta-feira, eu retornei lá, depois de uma semana. E o que eu pude notar durante essa primeira semana foi que, logo no dia seguinte, a minha visão estava perfeita. Eu conseguia ver tudo nítido, sem estar embaçado, estava 100%. Daí, eu fui percebendo que durante os dias foi ficando um pouco embaçado, um pouco cansado. Eu falei, ferrou, né? Justo o meu olho, justo a minha vez. Devo ter exagerado no uso de tela, alguma coisa assim. Voltei hoje, ela falou que está perfeito, que é o processo de cicatrização, ele é 100% no começo, depois dá uma piorada e depois volta a melhorar. O processo de cicatrização, né, pós-cirúrgico é de 3 meses até você ter 100% assim. É óbvio que pode variar de pessoa para pessoa, mas no meu caso, estamos seguindo, está muito bom, uma vida completamente nova. E durante essa primeira semana, eu fiquei passando a cada de 3 em 3 horas esses 2 colírios. O primeiro é o Vigadexa, que é um antibiótico, e o segundo é o Riabac, que é um lubrificante. Agora, né, nesse segundo retorno, ela falou que eu já posso, depois de uma semana agora no sábado, ou seja, amanhã, eu já posso parar com o antibiótico e continuar sóbrio com o lubrificante. E ela aproveitou e já recomendou mais um lubrificante, que é esse Ilogel, que ela falou que é um lubrificante em forma de gel mesmo para passar antes de dormir, porque daí ele deixa lubrificado por mais tempo, né, porque ele não é líquido. Durante a noite, principalmente, fica um pouco difícil de ver as luzes, assim, fica tudo escuro, que é confortável, mas aquelas luzes de poste, de farol de carro ainda dá uma incomodada. De manhã também, mas é só colocar um óculos escuro que tá tudo bem. Acredito que isso com o tempo vai dar uma melhorada. Então é isso. É apenas um feedback de como tem sido. Estou de volta, pessoal. Hoje faz uma semana e um mês da minha cirurgia refrativa. Essa semana eu fui no retorno de um mês e eu não podia esperar resultados melhores. A gente fez os testes, né, de visão, de ficar vendo as letrinhas lá do fundo. Eu consegui enxergar a coisa que nem de óculos eu conseguia. Ela foi colocando lá, eu fui falando das letrinhas, daí tinha um último nível que ela falou que era uma visão mais do que 100%, que era umas letrinhas desse tamanho assim, eu consegui ver. Então, tá sendo incrível. Daí agora, no final do retorno, ela me passou ainda mais um lubrificante, para eu continuar passando de 3 em 3 horas. Esse aqui é o Tealoz Duo. Eu
como eu falei no último vídeo, eu não estou mais passando o antibiótico, que é só na primeira semana. E alguns pontos negativos que eu ainda vejo, principalmente na parte da noite, quando eu estou dirigindo, a luz, a luz dos outros carros, né, que vem aquela luz do farol de trás, a vermelha, ela fica meio, ela dá uma ofuscada assim, e os farol altos também dá uma ofuscada, principalmente de noite. Mas ainda é muito recente essa cirurgia, eu fiz há um mês. Falam que a médica, né, a minha oftalmologista falou que o resultado final é de 3 meses a um ano. Então eu tô bem tranquilo quanto a isso, mas tá sendo muito tranquilo a recuperação e tá sendo muito positivo. Bom, e como eu tô hoje, 6 meses depois da cirurgia? Basicamente eu sou uma nova pessoa, bem clichê falar isso, mas olhar para longe sem ter que colocar o óculos e tá enxergando tudo. Você tomar banho e enxergar o próprio pé. Vocês não sabem, pessoas que não usam óculos, vocês não sabem o quão ruim é você enxergar o pé tudo embaçado, você não conseguir cortar a unha do seu pé direito sem óculos. Sobre a luz de noite, né, de outros carros e de postes, ainda não tá 100%, eu ainda enxergo um pouco... É que agora não tá muito ofuscando o meu olho, mas ainda tá um pouco embaçado, né, fica meio dispersa assim a luz. Porém, nada grave, eu consigo super dirigir durante a noite. E acredito que até um ano de cirurgia isso deve melhorar bastante ainda. O que mais mudou na minha vida? Uma das coisas foi usar óculos escuro, porque quando você usa óculos normal, você não consegue usar o escuro, né? Só se você tem aquela óculos escuro com grau, que não era meu caso. Mas hoje, sempre que eu saio de manhã que tá sol, eu coloco o óculos escuro e consigo enxergar tudo. É uma bênção. Eu consigo treinar, jogar bola sem suar a lente do óculos. Não preciso mais ter medo de quebrar, de fazer alguma atividade física que pudesse bater alguma coisa na minha cara e quebrasse a armação. Então, resumindo, deu tudo certo, graças a Deus. Eu segui certinho as recomendações do médico, foi uma cirurgia muito boa. Os médicos que me operaram, agradeço muito a eles, que foi muito bom atendimento e o pós-atendimento também. Em todas os retornos que eu fiz na médica, que ela fez aqueles testes, tanto olhou no meu olho, estava tudo cicatrizado, quanto deu ler as letrinhas lá no fundo. Ela falou que a minha visão está melhor do que uma visão 100%, eu consigo ler as letrinhas bem pequenininha. E agora chegou o momento que muitas pessoas esperam de eu falar o valor. E o valor da cirurgia foi R$ 9.000. Não é uma cirurgia barata, com certeza. E como eu tinha o grau de menos de 5, o plano de saúde não cobria. Então eu tive que fazer no modo particular. É um investimento, né? Investimento na sua saúde. Não cabe a mim julgar se é certo ou errado para você. Bom, e esse foi o vídeo, um dos vídeos como eu queria ter visto antes de eu fazer. Então, novamente, não se preocupe, vai dar tudo certo, se informe bem, siga as precauções do médico, confie no seu médico, vai dar tudo certo. Se gostou do conteúdo, deixou mais claro, te deixou mais tranquilo, já dá o like, se inscreva no canal. Se restou alguma dúvida, qualquer que seja, eu ficarei muito feliz em responder aqui nos comentários. E até a próxima.